Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa simples, mas que geralmente a gente se esquece no dia a dia. Você tem o direito e o dever de comemorar as suas pequenas conquistas e eu vou te falar o porquê. Bom, esses dias eu estava lendo a Bíblia e assim, eu nunca fui de ler a Bíblia por sequência. Tipo, eu lia trechos e como eu fazia o devocional, eu pegava ali o capítulo e o versículo do dia e ia lendo. Mas eu nunca tinha pegado para ler em sequência. E essa semana eu consegui terminar o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E eu falei, uau, eu terminei o livro de Gênesis. E meu marido falou assim, legal, agora só falta mais 72. Ou seja, tem mais 72 livros da Bíblia para ser lidos. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente vive nesse mecanismo de pensar sempre no fim, pensar sempre num todo. E assim, o importante é o que a gente vive hoje, né? Hoje eu comemorei porque eu terminei um livro, mas a gente tem essa mania de ver até chegar lá no final, de nossa, um livro não é nada se a Bíblia tem mais 70 e tantos para ser lidos. Mas a gente não deve ver as coisas desta maneira. Por quê? Porque a vida ela é feita de degraus. E a gente, para chegar num todo, a gente precisa passar degrau por degrau. E a gente vive tanto nesse piloto automático de sempre estar pensando lá no fim, de que isso foi um exemplo, assim, né, de um livro, um exemplo, né? Só que a gente faz isso muitas vezes com coisas importantes da nossa vida, como, por exemplo, uma faculdade. Quando eu fiz o primeiro semestre da minha faculdade, eu comemorei muito, eu fiquei, muito feliz. E as pessoas não entendiam, porque, ué, você fez um semestre, ainda falta mais 7, não faz sentido você comemorar. A gente tá acostumado a ver as pessoas comemorando quando se forma, ninguém comemora o seu primeiro semestre. Mas o que acontece? Nunca foi meu sonho fazer faculdade e eu nunca pensei, eu não pensei que eu seria capaz de fazer uma faculdade, eu nunca pensei que aquilo seria possível, sabe? Eu me sentia meio burra, coisa de autoestima, né? E quando eu fiz ali o primeiro semestre, que eu passei, que eu vi as minhas notas, que eu vi que eu tinha notas boas, que eu vi que, uau, eu sou capaz de fazer isso, me deu mais gás para continuar. Se eu consigo fazer um semestre, eu consigo fazer 2, eu consigo fazer 3, eu consigo fazer 4. E às vezes as pessoas estão num estado da vida em que elas não querem mais viver por conta disso, porque ela pensa tanto no futuro que ela não consegue pensar no hoje, sendo que a vida ela é um dia de cada vez, né? A gente tem que viver hoje. O amanhã não importa, o amanhã a gente nem sabe se vai chegar. Ai, mas e se eu não conseguir amanhã? Não importa. Só hoje, quando eu tava no fundo do poço, eu pensava muito nisso. Só hoje eu preciso levantar da cama, só hoje eu preciso me exercitar, só hoje eu preciso comer. E quando você faz isso, o seu cérebro, ele entende que você precisa fazer aquilo agora e ele não pensa no amanhã. E se você faz hoje, quando você chega no fim do dia, você tá feliz porque você conseguiu fazer hoje o que você precisava fazer. E às vezes a gente nem sabe por onde começar as coisas por pensar sempre no final, sempre no capítulo final, sempre naquilo. Mas, gente, a vida acontece hoje. Quando eu fiz o meu primeiro semestre, eu não sabia se eu ia me formar ou não. Mas não importava, eu fui capaz de fazer um semestre, fui capaz de tirar boas notas e aquilo me deixou muito feliz. E agora eu estou no 7º semestre, né? Já estou aí quase concluindo. Acredito que até o final do ano eu conclua a faculdade, mas também não importa se eu vou concluir, se eu não vou concluir. Eu já estou feliz com o meu resultado até agora. A mesma coisa dos livros da Bíblia. Não sei se eu vou ler a Bíblia toda, mas estou feliz porque eu terminei Gênesis. E a gente tem sempre que pensar que quando a pessoa chega naquela vitória que a gente vê bonito lá no Instagram, a pessoa se formou, a pessoa correu uma maratona,
Gente, é minha gata, tá? A pessoa se formou, a pessoa correu uma maratona, a pessoa fez dieta, a pessoa perdeu 20 quilos. A gente vê aquilo, a gente vê a pessoa conquistando e a gente tem a sensação de que a nossa vida tá parada, porque a gente se compara. Mas a gente tem que parar para pensar que aquela pessoa que correu, sei lá, quanto que é uma maratona? 42 quilômetros, se eu não me engano. Para ela correr 42 quilômetros, ela começou correndo 1 quilômetro. E às vezes você corre 1 quilômetro e você acha que não é nada. Nossa, o que é 1 quilômetro se o fulano lá corre 42? Mas para ele correr 42, ele começou por 1, ele começou por 2. Aquela sua amiga que se formou, ela terminou a faculdade, você está começando, mas para ela terminar, ela teve que fazer o primeiro semestre. Para a pessoa perder 20 quilos, ela teve que começar perdendo 1 quilo. Ninguém perde 20 quilos de uma vez. Vou fazer uma dieta aqui, semana que vem eu já perdi 20 quilos, mês que vem eu já perdi 20 quilos. Não, gente, é um processo. A vida, ela é um processo, ela é uma escada e a gente tem que comemorar cada dia que a gente sobe um degrau dessa escada. A gente é ensinado a só valorizar o grande, o extraordinário, o que dá para postar como troféu. E aí o que acontece? A gente vai passando pela vida sem perceber o quanto a gente já cresceu. Poxa, se eu fiz isso hoje, se eu corri 1 quilômetro hoje, eu já estou melhor do que ontem. E isso é o que importa, não é a comparação com a vida perfeita que as pessoas postam na rede social, porque o que a pessoa posta na rede social é só a vida ali com filtros, né? Ninguém posta os bastidores, ninguém posta o começo, ninguém posta o quanto foi difícil, ninguém posta suas lutas. Ninguém posta aquele dia que não conseguiu levantar da cama, aquele dia que chorou o dia inteiro, isso ninguém posta. As pessoas só postam o troféu lá nas redes sociais e aí você se compara e você pensa que você não tá fazendo nada. E esquece que o seu hoje já é o melhor do que o que você era ontem e a única comparação que importa é a de você com você mesmo. Quando a gente foca só naquilo que falta, o quanto que falta para eu terminar, o quanto que falta para eu chegar lá, a sensação que você tem é de escassez. É uma sensação de que nunca é o suficiente. Você pode fazer aí um semestre da faculdade, 2, 3, 4, 5. O que importa vai ser só quando você se formar. E aí você vai passar aí 4, 5 anos da sua vida se lamentando por uma coisa que, né, sendo que você podia ter comemorado todo esse processo. Mas quando a gente passa a se olhar com carinho para cada passo que a gente dá, a jornada deixa de ser um peso e vira motivo de orgulho. Comemorar não é ser boba, não é exagero. É reconhecer o quanto você está tentando, o quanto você está se esforçando, e isso por si só já é lindo. Então, para e pensa aí com você mesma. Qual foi a sua última conquista, por menor que ela pareça ser? Lembre-se, a vida não é só sobre chegar lá, é sobre o quanto você já caminhou para chegar até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!